senhores, prezadas autoridades presentes, boa noite. Iniciamos agora o ato solene em homenagem ao Dia Estadual do Templário. Meu nome é Fagner Moura, mestre de cerimônia, e estarei conduzindo os trabalhos nesta noite. Essa solenidade está sendo realizada em formato presencial no auditório Franco Montoro e também é transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e também pelo canal STTV. A solenidade também está sendo transmitida ao vivo para 42 países pela plataforma My2Club. Em 22 de abril de 1500, naus com a cruz da Ordem de Cristo chegaram onde hoje é o estado da Bahia. Foi o espírito dos cruzados que guiou a aventura das grandes navegações portuguesas. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil foi parte de uma cruzada conduzida pela Ordem de Cristo, que herdou a mística dos Cavaleiros Templários. A Ordem Templária teve início nas Cruzadas. O movimento das Cruzadas iniciou-se no ano de 1024 e foram um conjunto de movimentos espirituais e militares com características cristãs, que partiam da Europa com destino à Terra Santa, visando essencialmente a retomada do poder local perdida para os turcos muçulmanos no extinto Império Otomano. A Ordem dos Cavaleiros Templários, também conhecida como Ordem dos Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou Hospitalares, foi uma ordem militar criada em 1119 por Hugo de Payens, com o objetivo de participação nos combates das cruzadas. A principal função militar dos templários era ajudar os cristãos que retomarem o controle. A principal função militar dos templários era ajudar os cristãos a retomarem o controle da Terra Santa e proteger os peregrinos na rota a caminho de Jerusalém. Hoje, homenageamos o Dia do Templário, destacando o trabalho da Ordem Templária do Brasil, entidade beneficente sem fins lucrativos, que se dedica a propagar a cultura, incentivando a leitura e a frequência assídua nas escolas, defendendo os ideais e os valores pátrios, priorizando a educação de crianças e jovens para a grandeza e consciência das gerações futuras. A Ordem também incentiva a prática de esportes, priorizando as artes marciais, como um caminho para que tenham um espírito forte, vitorioso e saudável. Como base espiritual cristã, utiliza uma insígnia denominada Cruz das 8 Bondades, das 8 Beatitudes ou das Bens-aventuranças. 8 pontas que, na antiguidade, os templários utilizaram como chave para a construção e decifração de um alfabeto, e que serviria como símbolo base para o traçado octagonal das capelas templárias. A partir da Lei número 17.377, o Dia do Templário é comemorado todo dia 23 de junho, no estado de São Paulo. Convidamos o senhor Wene Dias Barati, vice-presidente da Ordem Templária do Brasil, para contar a história dos Cavaleiros Templários. Alô? Boa noite. Vamos começar falando sobre a data. O Dia do Templário foi uma lei que nós apresentamos o projeto de lei, na qual ela iniciou com o apoio do Roque Cortez, que é da FADESP, que nos deu um apoio também, e o deputado estadual Itamar Borges. Aí, logo depois, o nosso irmão e amigo, deputado Castelo Branco, nos apadrinhou, nos abraçou, e hoje a gente está aqui para poder falar um pouco sobre os templários, tá bom? Próximo slide, por favor. A início, é interessante a gente apresentar quem são os nossos mestres e sobre quais mantos nós estamos. O primeiro é o príncipe Tibério Dublínia. Ele, na Europa, ele é a pessoa que reconhece todos os títulos de nobreza na Europa. A casa Dublínia é dele. Inclusive, nós temos um projeto de um principado que está vindo dele aqui também para o Brasil. A ordem dele é a OTD. Ordem Templo Dominus, Ordem do Templo do Senhor. Ele é um cara, desculpa falar um cara, mas que a gente tem uma situação tão simples. Ele é um senhor, um príncipe, um nobre,
a herança templária de família. O outro é José Miguel Nicolau Gonzalez. O príncipe Tibério é Itália e Rússia. O José Miguel Nicolau Gonzalez é Espanha. O José Miguel Nicolau, ele conseguiu expandir um pouco mais a ordem pelo mundo. Com o José Miguel Nicolau, nós estamos em quase 50 países. Eu até quis colocar essa foto, porque há uns 2, 3 anos atrás, a nossa ordem, na Catedral de Valência, na Espanha, nós ganhamos, não, em 2017, desculpa, nós ganhamos a honraria de Guardiões do Santo Grau. Inclusive, nós estamos traduzindo um livro, o nosso prior David Caparelli, que também é escritor, sobre o Santo Grau. Eles dizem, né, que foi feito o teste de carbono 14 e tudo mais, e dizem ser o Santo Grau. Porém, nós somos guardiões, são poucos que têm essa honraria e nós somos uma das ordens que tem. Ao lado, o nosso prior, David Caparelli. O David Caparelli é uma pessoa que estuda a ordem já há um bom tempo, há mais de 30 anos. Ele foi até a Itália para conseguir a primeira ordem com o príncipe Tibério Dublini, e daí para lá nós começamos a conhecer e trabalhar um pouco com isso. Após eu ter conhecido o Davi, eu já gostava, que eu falo que todo mundo que está aqui, eu brinco com uma coisa, todo mundo gosta de brincar de capa e espada. O templário a gente brinca igual gente grande, né, com capa e espada. O Davi, além de tudo, o David Caparelli, ele é escritor, e é uma pessoa que tem um trânsito muito bom na América Latina, com comércio e tudo mais. E hoje no Brasil, um dos maiores entendedores de templários no Brasil, e entre outras. Próximo. Às vezes a gente vai perguntar, por que o templário? Por que vocês vão comemorar uma coisa europeia? A ordem do templário, vamos dizer, eu falo a ordem do templo, ela já vem de muito tempo. Quando a ordem foi perseguida, que depois eu vou explicar para vocês, muitos templários fugiram para Portugal. Eu sempre dou um exemplo para quem gosta de história. Portugal, antes de 1300, não era uma potência naval, não era uma potência bélica, nem nada. De repente, em 1300, virou uma potência. A cruz que está no peito de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, é a cruz da Ordem de Cristo. O que você quer dizer com isso, N? Os templários estiveram no Brasil no século XII, XIII, tem vestígios deles na região sul do Brasil. Assim como os vikings estiveram também na América. Aí vocês imaginam, eram navegadores. E uma coisa muito interessante, vocês nunca viram no livro de história uma bandeira templária ou um navio templário com a cruz templária ser atacado por um pirata. Depois eu explico também para vocês. Próximo, por favor. A origem dos templários se originou com as cruzadas. Estávamos conversando outro dia, até com o Castelo Branco, ele até brincou, foi em 1030, nós falamos a data da criação da Ordem do Templo, dos Templários, mas ele falou que desde 1030, né, 1024, com a primeira cruzada e tudo mais, e nesse período foi criada a Ordem dos Hospitalários, que cuidava dos leprosos, que foi muito famosa, em 1050. Então a gente vai falar um pouco sobre a Ordem dos Templários. A início ela foi criada para proteger as caravanas que iam a Jerusalém, proteger os peregrinos, entre outros. Tá bom? Próximo. O nosso amigo Flávio falou sobre a criação. Dizem que é 1118, 1119, você sempre vai ter essa linha. Foi iniciada com Hugues de Paillon. E vocês veem quem eram os líderes, os 9 fundadores. Entre eles estava o tio de Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, que é São Bernardo do Campo, foi dado o nome, que veio da ordem de Cister. Esse senhor, quando ele entrou na ordem, ele fez a ordem simplesmente crescer. Ele era um mestre inteligente. Ele, vamos dizer assim, ele era um dos maiores construtores. A maioria dos fortes e krakens templários foram ou tiveram o dedo de Bernardo de Claraval,
ou ajudando ou indicando. Por favor. Próximo. Vamos falar um pouco das cruzadas. Próximo. Aí a gente enumerou algumas, a gente fala sempre a partir de 1096, que é aquela que foi a tomada, a luta de Jerusalém. Você vai ver várias cruzadas, a maioria perdidas. Aí você vai falar por quê? Você imagina um grupo de 30, 40 mil soldados, cruzados e templários. Depois eu vou explicar o que é cruzado e o que é templário para vocês. Combatendo 100 mil, 200 mil, por aí. Porém, eram fortes e lutavam por Deus, por Cristo. É uma ordem que ela antecede a divisão de igreja católica, o protestantismo, todo, ela antecede essa história. Então, quando a gente fala de templário, é fé. Aí, para vocês terem uma ideia do que eram as cruzadas, a gente tem a cruzada das crianças, por exemplo, que é uma história muito interessante. As crianças foram lutar, não chegou uma em Jerusalém. Foram mortos, violentados e, vamos dizer, tentaram ir. Muitas cruzadas reconhecidas pela Igreja Católica, outras não. Na época, a Igreja Católica tinha um grande poder naquela época. Próximo. Aqui eu quis colocar um pouquinho a localização para que vocês possam conhecer um pouco onde foram realizadas as cruzadas, a história do que a honraria que vocês estão recebendo hoje é a honraria Cavaleiro de Acre. Acre foi uma fortaleza que ela resistiu por 2 anos o ataque dos muçulmanos. Muitos de vocês viram o filme Cruzadas. Lembra aquela cena do segurando para eles não invadirem? Isso aconteceu em Acre. O filme Cruzadas, ele misturou muito um pouco daquela coisa da história de Acre com Jerusalém, eles colocaram várias situações. Então, é uma história muito bonita. Acre está perto do Chipre, que o nosso irmão e amigo cônsul do Chipre está aqui também, que ele vai falar um pouquinho depois para vocês, da história um pouco dos templários em Chipre também. É para que vocês possam ter uma localização. E Acre, ela resistiu bravamente, ele foi um dos poucos fortes templários que caiu. Ela lutou e conseguiram, vamos dizer assim, manter aquela gana e a fé em Jerusalém e no nosso Senhor na época. Próximo. Aí eu quis colocar isso daqui, que todo mundo já assistiu esses filmes, ou esses videogames e tudo mais. O primeiro é Knightfall. Knightfall, eu vou falar uma coisa para vocês que é interessante. Tirem a parte romântica. O templário saindo com mulher, parece que no filme... Na série, ele tinha um relacionamento com a esposa do rei da França. Não tinha, o templário era um monge. Você imagina, ele acordava de manhã, rezava, treinava, rezava. Eles tinham um dia, eles não tinham essa situação. Eles eram uma situação, mas o espírito do templário é esse espírito de Knightfall. Quem assistiu essa série, inclusive essa espada é uma réplica da espada deles, que eu comprei inspirada na deles, que eu acho maravilhosa essa espada. E eu coloquei eles justamente para vocês entenderem o que é um cruzado, o templário. O templário é isso, eles eram monges. Na segunda temporada, mostrou ele tentando voltar para a ordem, com todo o esforço e a batalha de um monge. A segunda é os cruzados. Por que eu quis colocar os cruzados? Muitos confundem cruzados com templários. Quem eram os cruzados? Os cruzados eram, por exemplo, a Igreja Católica antigamente ou os reis. Você cometia um crime, ou você era morto, ou você era preso, ou simplesmente eles falavam, luta uma cruzada, se você voltar vivo, você está livre. Esses cruzados, o exemplo muito de Reinaldo de Chantillon, todo mundo lembra do filme que esse cara era eu coloquei ele de exemplo que todo mundo lembra. Os cruzados eram aqueles que faziam as coisas erradas e caíam nas costas dos templários. Por quê? Por que chamava cruzadas? Eles foram lutar e todos desenhavam uma cruz e virou um símbolo da ordem. Porém, depois existiram várias cruzes e vários formatos diferentes. Porém, eles usavam o mesmo símbolo templário e às vezes eles faziam as coisas erradas e caíam nas costas dos templários. Então, quando a gente fala sobre templário, é uma coisa. Quando a gente fala sobre cruzados, alguns reis iam para as cruzadas para quê?
Porque você era rei, você tinha que ter alguma coisa para falar que, olha, eu lutei uma cruzada, eu matei, eu conquistei terras. Era para ganhar nome que eles faziam isso. E ali eu quis colocar o Assassin's Creed, que é um videogame e um filme. Aí todo mundo vai falar, pô, N, por que você colocou um videogame? Nesse videogame e no filme, existe uma inversão de valores. Os assassinos são os heróis e os templários são os vilões. Aí você vai falar, pô, interessante. Eles eram da Liga dos Assassinos. Todo mundo já assistiu, vamos dizer, Batman, aquele filme do Arqueiro Verde. Lembra que eles eram treinados por assassinos? A Liga dos Assassinos foi criada por esse cidadão, que é um nome um pouco complicado. Ele pegava moradores de rua, crianças perdidas e virava. Eles matavam por dinheiro. Então, quer dizer, você vê um videogame e eles falando que eles são heróis, eles eram assassinos contratados. Eu quis colocar porque muita gente às vezes fala, mas... E é bom que aqui a gente consegue separar os três, tá bom? Próximo. Aqui eu quis colocar um pouco, aquela batalha que vocês falaram de Acre, foi a única batalha que o rei leproso foi para ajudar os templários, ele foi em apoio. Os cruzados e os templários na queda de Acre. Foi a única que ele se levantou, que ele não saía, porque ele já estava tão doente, quase morto, enfermo. Então ele foi até lá. Por que eu coloquei essas duas fotos finais aqui, que vocês vão entender? Eu uso muito o exemplo desse filme Cruzadas, por quê? Lembram naquela cena que ele está na terra dele e, de repente, chega o Saladino com milhões de soldados, acho que estava com quase 100 mil ou 300 mil, eu não lembro quantos mil soldados, e estava na época, eram os servidores, quem serviam os reinos, os plebeus, eles estavam correndo de Saladino. Os cruzados, ou os templários, eles viram aquilo, eles tinham... eu acho que mais ou menos uns 100 homens, contra, eu acho que uns 100 a 300 mil. Para proteger os peregrinos, o que eles fizeram? Eles foram atacar Saladino. Para quê? Para que os pobres fugissem e os indefesos. Então, é mais ou menos isso. Próximo. Eu quis dizer isso porque esse é o espírito templário. Mesmo em menor número, o templário tem uma coisa que é interessante. É igual quando muitos homens estão aqui, a gente quando saía com os amigos, você estava numa briga, você estava em 3 ou 4, um olhava para o outro, a gente vai correr ou vai brigar? O templário era meio assim, estamos em 10, vamos ficar até o final e vamos lutar. Esse é o espírito. Aí, alguns símbolos de algumas ordens. A ordem do Santo Sepulcro, dos hospitalários, a ordem templária, de San Giacomo e Teutônico. Então, você tem essas ordens, que são algumas das mais conhecidas. Você vai diferenciar por cores, símbolos. Você vai achar na ordem de San Giacomo também, o caminho de Santiago de Compostela, eles usam aquele símbolo lá também. Próximo. Eu quis falar um pouco sobre a cruz das 8 bondades, que eu vou explicar uma coisa interessante dos templários também. Possuir alegria espiritual, viver sem malícia, chorar o pecado, humilhar-se ao ser ultrajado, amar a justiça, ser misericordioso, ser sincero, limpo de coração, sofrer com paciência a perseguição. São as 8 pontas da cruz. E por que eu coloquei a cruz também? Essa cruz também, ela tem os códigos secretos dos templários. Próximo slide, Ayala. Antigamente, existia uma coisa muito interessante. Os templários foram eu vou falar embaixo, os criadores dos bancos e de outras coisas mais. Os templários tinham uma coisa muito interessante. Você embarcava na Europa, você pegava 30, 10, 5 moedas de ouro e entregava para os templários. E você retirava em Jerusalém. Só que eles tinham que fazer uma carta, um cheque. Dentro dessa cruz tem o abecedário. Ele escrevia no formato dele, olha, tal pessoa fez isso, isso e isso e vai retirar em Jerusalém. Aí ele chegava lá, eles liam e entregavam, sem discutir. Então era aquela coisa, a primeira multinacional do mundo foi a Templária. É muito engraçado. Então, isso daí para que vocês possam ver que há muito tempo já foi inventado. Hoje existe código Morse, o Exército e as Forças Armadas têm os seus códigos secretos para enviar mensagem. Os templários fizeram isso há muito tempo, justamente para quê?
para que pudesse dar segurança na palavra e segurança no que eles prometiam. Tá bom? Então, dentro daquela cruz que eu mostrei anteriormente, cabe um abecedário inteiro. Próximo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os dois que perseguiram os templários, Felipe o Belo e Clemente V. O rei da França tem uma história muito interessante. O rei da França, eu brinco assim, o maior golpe financeiro do mundo foi dado contra os templários por ele. Próximo slide. Vou mostrar uma outra história para vocês. Vocês sabem a origem da Sexta-feira 13? Foi originada nos templários. Foi numa Sexta-feira 13 que o rei da França, o Filipe o Belo, ele perseguiu os templários. Ele marcou uma reunião com os templários, justamente para quê? Para montar uma armadilha. Por que ele fez isso? Ele estava endividado com toda a Europa. Ele pediu dinheiro emprestado para os templários também. Os templários viraram... imagina uma instituição que antigamente, na antiguidade, todo mundo pagava imposto para a igreja, menos uma instituição, os templários. Até a igreja tinha um respeito diferente pelos templários. Eu quis colocar isso aqui também, é uma coisa bem interessante. Assim como os templários foram perseguidos, outro dia eu estava vendo um documentário e também vi isso no texto. Os judeus também foram perseguidos nessa época. Por quê? Antigamente eles não tinham hábitos de limpeza, os judeus tinham. E naquela época era assim. Ah, mas por que eu estou morrendo com uns 40 anos e ele está vivendo até os 60? Ele deve adorar o diabo ou deve ser alguma coisa. Que na antiguidade, até por aqui, como é que se fazia para perseguir alguém? Era simples. Olha, os templários, o Clemente V era primo de Filipe. Pesquisem uma coisa interessante, o período negro da Igreja Católica. Chegou a ter 3 papas, 4 papas. O Clemente V, ele foi papa não em Roma, na França, ele foi para a França. Então, quer dizer, era uma coisa que o rei mandava, queria impor, era muito complicado naquela época. E eles bolaram um plano. Vou falar que os templários adoravam o diabo, fizeram um monte de ação e chamaram que antigamente, se você falava, e um papa falava que ele era adorador do diabo, era perseguido. Então, isso acontecia antigamente. Então, essa é a origem da Sexta-feira 13, e aquele do lado lá, no caso, foi o nosso último templário, entendeu? Jacques de Molay também. Próximo. A história de Jacques de Molay, o dia que ele foi morto, os templários, só para vocês entenderem, vocês sabem como era a tortura antigamente? A tortura de antigamente não é igual de hoje. Eles dizem que alguns são torturadores. Antigamente, às vezes o cara punha uma pessoa pendurada e começava a tirar as entranhas e ele vendo. Ou às vezes, se ele não queria tirar as entranhas, ele colocava a pessoa deitada, amarrava os seus pés e colocava água fervendo embaixo para cozinhar os pés dele. Eu te pergunto, se acontecesse isso com algum de vocês, vocês iam falar o quê? Vocês falariam até que matou quem não era, ou quem não devia. Por quê? Era uma realidade antigamente. E as torturas de antigamente eram. E aí o que eles fizeram? Através de alguns mais fracos, que a maioria dos templários não falaram que eles queriam que eles falassem que gostavam não de Deus, que adoravam o diabo, que cuspiram na cruz, queriam que eles falassem. Os mais fracos não falaram. Porém, Jacques de Molay e muitos outros não, e morreram depois. Próximo. Não, desculpa, deixa eu só comentar antes dali. Não, pode deixar aí. Na morte de Jacques de Molay, ele estava antes de pegar fogo, ele olhou para o rei da França e para o Papa e falou: vocês não passarão desse ano. Os dois morreram em menos de um ano. O juramento de Jacques de Molay, se vocês puderem, peguem. Ele, antes de ser queimado, ele olhou para os dois e falou, ele recitou uma parte de um pensamento, eu acho que o Coronel Mendes deve saber melhor do que eu também, que é um irmão nosso, e ele fez todo aquele, e prometeu para ele, Deus está vendo o que vocês estão fazendo, e vocês não passarão desse ano. Interessante, pesquisem, os dois morreram. Próximo. Aí vem para falar um pouco da perseguição. O Papa não assinou o pergaminho de Shimon. Esse pergaminho era no qual falava que os templários
foram excomungados e adoravam o diabo. Por que eles fizeram isso? Vocês entenderam o maior golpe do século? Vamos dizer, nós temos 900 anos quase, mas 900 e poucos anos. Porém, o Papa mesmo, ele colocou uma escritora chamada Barbara Fowling, é isso mesmo? Ela encontrou nos porões do Vaticano, lá, e não está assinado pelo Papa. Simplesmente uma coisa que aconteceu, a Igreja Católica, ela é tipo assim, eu não vou fazer mal com o rei, mas não vou assinar algo errado. Então, quer dizer, os templários foram perseguidos simplesmente porque uma fofoca que aconteceu. Esse pergaminho, se algum de vocês quiserem pesquisar, é fácil e tem todo o texto do pergaminho lá traduzido, tá bom? Pesquisem. Próximo. Aqui eu quis falar um pouco agora da parte financeira dos templários. Esse é o templo de Crush, na Inglaterra. Os templários, eles foram os criadores dos bancos. Vocês vão falar, gente, coloquem depois no Google ou em qualquer lugar, os templários e a criação dos bancos. Você vai ver matéria da UOL. Os templários, eles criaram as primeiras bancas. O que eram as bancas templárias? Eles sentavam tipo assim, você ia fazer uma ida a Jerusalém. Eles sentavam, montavam as bancas e vendiam as passagens. Entendeu? Eles vendiam as passagens e pegavam também o dinheiro da pessoa para que, se ela quisesse retirar em Jerusalém, elas faziam toda a transação bancária. O primeiro cheque foi criado pelos templários. Aí os templários começaram a ganhar força. Eles vendiam isso ali e alugavam navios. Aí depois eles tiveram os próprios navios. Aí depois eles montaram uma empresa de segurança, que às vezes os reis queriam uma escolta, precisam de um navio para levar ouro. Lembra que eu falei que nenhum pirata atacava um navio com a cruz templária? Eles eram temidos. Inclusive, tem algumas regras dos templários, dos piratas também. Eles pegaram algumas coisas de regras de conduta dos templários. Isso é muito engraçado também. Ali, isso daqui está em Londres, vocês já devem ter visto, até no filme lá Código da Vinci, aqueles lá que mostram aqueles túmulos templários. Vocês vão encontrar tudo nesse local. A história templária é muito rica pelo mundo. Próximo. Aí eu quis colocar uma outra história para vocês. Os bancos vieram, a origem, tudo veio da Suíça, aquela história. Quando os templários foram perseguidos, uma grande quantidade de templários foram pelos Alpes suíços e ficaram na Suíça. A Suíça era um país que eles antes um pouco dessa perseguição dos templários, eles eram atacados, eram agricultores, eles tinham uma linha mais nesse sentido. De repente a Suíça virou uma potência bancária e financeira, e ninguém atacava mais a Suíça. E é o único país do mundo que tem uma bandeira quadrada com uma cruz. Mas não vão falar que foram os templários, não vai ter essa história também. Próximo. Eu quis passar também de Portugal. Portugal, o primeiro nome de Portugal foi Porto do Grau. Segundo, Porto do Grau, que era do Santo Grau. Depois, Porto do Cálice. Aí veio Portugal, que era Porto do Grau, e virou Portugal. O rei de Portugal, ele foi um mestre templário, ele lutou junto com os templários. Os templários foram perseguidos. Ele pegou um grupo de templários e deu Tomar para os templários. Tanto que, se vocês forem pesquisar também, ou alguém for em Portugal, a cidade templária de Tomar. É maravilhosa, tem vários eventos, inclusive tem uma gravação ali de um vídeo. Tudo aconteceu lá em Tomar. Então, Tomar, o rei de Portugal, ele era um simpatizante e um mestre templário também. Outra coisa que eu ia comentar, que eu não coloquei. Eu falo muito de filmes porque todo mundo assistiu alguns filmes. Coração Valente. Todo mundo lembra do filme? Lembra quando ele era criança, que o tio dele veio buscar ele? O tio dele era templário, veio buscar ele para treinar ele nas cruzadas. Quando William Wallace voltou, ele voltou com estratégia militar. A espada do William Wallace é uma espada templária que está na Escócia. Inclusive, nós trouxemos essa pesquisa também e fizemos para ver. Vocês têm várias histórias. Vocês têm a história... nesse sentido, aí você pega o templário na Escócia. Tem um documentário que passa na History, que é
O Segredo de uma Ilha nos Estados Unidos, que também eles ficam procurando os tesouros templários que estão naquela ilha. Quem já viu esse documentário também? Que ficam escavando uma ilha pequenininha nos Estados Unidos. Então, quer dizer, os templários estiveram por lá também. E até hoje procuram os tesouros templários. Próximo. Aqui eu quis colocar um pouquinho também da nossa ordem e de todos nós. Nós fizemos a última investidura nossa, antes da pandemia, nós fizemos no Mausoléu do Ibirapuera, que é do MMDC, que no caso o presidente está aqui hoje, o Romagnoli, e também o Coronel Mendes, que é um representante também de lá. O Coronel Mendes, a gente trata ele como coronel, porque nem coronel é um irmão, foi comandante da rota, é um doce, imagina, um senhor desse, e um amor. O Romagnoli é um irmão, que a gente pedimos novamente, ele simplesmente falou, pode ir, e a gente está junto em tudo que ele precisar da gente. Esse evento aqui do lado foi feito lá, pra vocês verem como que é bonito. Quem não conhece o Mausoléu do Ibirapuera, que muita gente aqui não foi, vá. Vocês não sabem aonde está a história de São Paulo e de quem lutou em 32. É um local maravilhoso. Tem foto em Portugal, no Paraguai, que o nosso prior Davi esteve por lá também e investiu alguns cavaleiros. Essa com a cruz, no caso com a cruz de Caravaca, que era antiga, a gente usava essa cruz antigamente, eu vou explicar o porquê. Seria como se fosse o escudo templário desenhado. Um evento que teve em São Bernardo do Campo com alguns amigos, e a foto central foi a foto dos cavaleiros que foram investidos na época. Próximo, por favor. Aqui eu quis colocar alguns brasões e símbolos de ordem. Nós temos a OTD do príncipe Tibério Dublina, porém nós usamos o nosso brasão e nós colocamos no centro dele o Santo Grau. Porque nós podemos usar o Santo Grau, porque nós somos guardiões do Santo Grau. É uma das poucas ordens no mundo que pode fazer isso. E os outros são de várias ordens que vocês já devem ter visto. A Academia Templária de Roma, nós fazemos tratados de amizade e de cooperação mútua e cultural. A Academia Templária de Roma faz um estudo muito grande sobre os templários e outras ordens também. Entre outros, que vocês vão ver simbolismos, desenhos e outros. Aqui está só um pouco dos países que hoje a SMOT está. Se a gente colocar um vídeo, nós estamos hoje nas Ilhas Canárias, estamos também na África. Eu não posso enumerar, aqui está um pouco, mas a gente já aumentou, já tem mais uns 10 ou 20 que entraram. Essa foto é de uns 3, 4 anos atrás, que eles não atualizaram as imagens, aí eu estou usando essa. Vocês vão ver muito na nossa ordem, cruzes e tal. Vamos te explicar, quando você inicia como cavaleiro, você usa uma cruz templária. Quando você pega uma graduação, a graduação é 2 cruzes, porém a pessoa vai ter outras graduações e vai continuar usando 2 cruzes. O prior usa 3 cruzes. O grão-mestre prior, que no caso José Miguel Nicolau, usa 4, que é o representante da Espanha. As cruzes são muito importantes para a ordem. Então, justamente, vocês vão sempre ver um símbolo. E o templário sempre assina com essa cruz para tentar falar sobre ele. Próximo. Vocês vão escutar muito o templário falando isso. Non nobis Domini, non nobis sed nomine to the gloria. Não para nós, Senhor, não para nós, mas em teu nome glorifiquemos. Isso era muito usado nas cruzadas. Às vezes o templário ele estava ferido e quase morto, alguém levantava uma cruz templária, uma bandeira e entoava. Esse é o Salmo 115,115.5. Eles às vezes feridos voltavam para lutar. Então é uma coisa muito interessante. Eles eram tão temidos. Por que eles eram temidos? Porque eles eram guerreiros de Cristo. Às vezes alguém estava combatendo o templário, viu um cara com uma flecha no peito, sem perna e brigando. Eles se assustavam com isso. Eles falavam, como é que pode? Então essa é mais ou menos o lema dos templários. Eles não desistiam.
então eram respeitados. Tanto que Saladino respeitava ele. Aquela cena do filme Cruzadas, com Saladino tipo cumprimentando e tudo, aquilo era normal, porque guerreiros respeitam guerreiros. E uma outra coisa, alguns reis não comiam com os filhos, às vezes, tipo assim, os filhos eram numa mesa diferente. Eles sentavam, às vezes, com os generais e com os cavaleiros. Você vai falar, mas o cara, quando tinha um título de cavaleiro, ele sentava na mesa com o rei, para ver o valor de um cavaleiro, porque todo cavaleiro conquistou algo, ou conseguiu o título de cavaleiro por alguma batalha feita. Próximo. É mais ou menos um texto nosso. Um cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro, destino e seguro de todos os lados. Para a sua alma, é protegida pela armadura da fé, assim como o seu corpo está protegido pela armadura de aço ou do aço. Ele é, portanto, duplamente armado, sem ter a necessidade de medos, demônios e nem de homens. A gente fala muito, alguns vestem o manto templário, outros sentem. Porque às vezes a pessoa acha legal usar um manto ou usar uma espada, e é diferente você ser um templário de alma. Então é mais ou menos isso. Espero que eu tenha falado e todos tenham entendido um pouquinho, ou conhecido um pouquinho da ordem, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, senhor Wayne.